Nós estamos falando, Américo, eu acabei de citar aqui sobre a posse do novo presidente, Abelardo de la Espriella, que ele chega na presidência da Colômbia e já tende a assumir essa bucha, que é você ter um acidente, um movimento, né, que não tem como você controlar, uma tragédia que você não tem o que fazer, e agora é ter de lidar contando as pessoas que morreram. Américo, bem-vindo, bom dia. Olá, Elisa, muito bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Sem dúvida nenhuma, esse é um enorme teste político e administrativo para o novo presidente da Colômbia, o Abelardo de la Espriella, que tomou posse só na sexta-feira. Esse é o primeiro cargo político dele, inclusive, a primeira vez que ele exerce um cargo administrativo. Nenhum político gosta de assumir um cargo com um desafio desse tamanho, especialmente pela dor nacional, pelo impacto humanitário. Mas o Abelardo de la Espriella vai ter que responder a isso e já começou respondendo. Inclusive, ele já fez dois movimentos que são muito importantes e são corretos, Elisa. Em primeiro lugar, ele fez um discurso pedindo a união nacional. Disse que não é um momento, obviamente, da Colômbia ficar discutindo política, ficar discutindo divisões entre esquerda e direita. É o momento de todos tentarem se unir para tentar responder a essa tragédia, a esse desastre humanitário e tentar ajudar as pessoas. Essa é a primeira prioridade e ele a identificou muito bem. Ele também fez um outro movimento administrativo acertado, que foi o de declarar prontamente um estado de emergência nacional no país, para justamente ter condições de responder mais rapidamente a esse desastre. Só que ele vai ter grandes dificuldades, mesmo agindo corretamente nesses dois movimentos. O primeiro grande problema para ele é que a administração não está completamente feita ainda, a nova administração do seu governo. Ele nomeou os ministros, mas toda a estrutura abaixo, de resposta, inclusive, da resposta para essa emergência, tanto do ponto de vista humanitário, como do ponto de vista médico, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista do resgate das pessoas, é toda uma estrutura ainda do governo passado. Então, o de la Espriella vai ter essa dificuldade de fazer essa máquina funcionar rapidamente para tentar ajudar as pessoas. Ele também vai ter que agir com relação aos outros países, pedir provavelmente mais ajuda aos outros países. Se ele conseguisse sair bem nesse teste, é um enorme teste, ele vai provavelmente consolidar a sua popularidade no país. Se ele não conseguir sair tão bem, e a gente tem muitos exemplos disso, de outros desastres ao redor do mundo, ele corre o risco de já sair com um déficit na sua popularidade, na sua forma de governar. O presidente George W. Bush, nos Estados Unidos, por exemplo, que era um presidente muito popular, sofreu muito com o furacão Katrina, que você deve lembrar, atingiu ali o sul dos Estados Unidos. A resposta do governo federal foi péssima. Para o Abelardo de la Espriella, o problema é ainda maior, porque ele acabou de assumir, não tem controle total da máquina administrativa. Agora, Elisa, também muito importante a gente comentar a ajuda internacional para a Colômbia. O governo brasileiro, que ajudou bastante a Venezuela, soltou uma nota ontem, obviamente, se solidarizando com os colombianos e colocando-se à disposição para ajudar mais e identificando corretamente que a Colômbia tem uma estrutura muito melhor de resposta do que a Venezuela. Mas o Brasil também precisa agir rápido, até para manter as ótimas relações com a Colômbia, mandando ajuda o mais rapidamente possível. E uma crítica necessária ao governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que se propõe a ser o principal aliado da Colômbia, apoiou a candidatura do Abelardo de la Espriella, ofereceu, como você disse, apenas 15 milhões e meio de dólares de ajuda humanitária. É muito pouco, Elisa. Não vai conseguir resolver nenhum dos problemas da Colômbia. É preciso muito mais dinheiro. E só para a gente ter uma ideia da escala, no dia que o de la Espriella assumiu, os americanos prometeram 1 bilhão de dólares em ajuda na segurança, em medidas de segurança para a Colômbia. É preciso colocar muito mais recursos para ajudar o país aliado quando você enfrenta um desastre humanitário desse tamanho. Espera-se que o governo americano ajude muito mais e honre essa promessa de ser um grande aliado do novo governo colombiano.
Américo Martins conversando com a gente ao vivo, trazendo aqui os olhares em relação às atitudes iniciais desse presidente que acabou de chegar, já vivendo esse grande desafio, que é você ser presidente de um país e aí, de repente, você tem uma questão de um terremoto. E o que nós já atualizamos a vocês, 175 mortes.